Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, né? Você já me conhece, ministrante da disciplina Língua Portuguesa, como eu já falei para vocês. Vamos saber então o que temos na aula de número 14, olha só. Como objeto de conhecimento, textualização, progressão temática e como detalhamento, marcas linguísticas, mecanismo de paráfrase, coesão e coerência e progressão temática, certo? Vamos saber então aí o que é essa progressão temática, né, dentro dos nossos textos. Vamos à nossa aula. Muito bem, vim parar aqui nesse cenário maravilhoso para mostrar para vocês, né, a temática. Vamos começar a falar dos temas dos nossos textos, né? Nós escolhemos para essa aula, para falar dessa progressão temática, né, nesses textos, os textos de divulgação científicas, tá? Textos de divulgação científica. Nós podemos encontrar essa progressão textual em várias formas textuais, tá bom? Mas nós escolhemos para essa aula trabalhar então com os textos de divulgação científica. E aí nós temos um texto, vamos começar com o nosso texto, com o título Aves que semeiam, né? Que aves são essas? Vamos acompanhar então a leitura comigo. Você é dessas pessoas que adoram observar aves? Dessas que se impressionam com as cores das penas, que se desafiam a identificar os cantos, que podem passar um bom tempo apreciando a construção de um ninho? Vamos lá? Pois você está no texto certo para se encantar ainda mais. Algumas aves têm a capacidade de semear, sabia? Vamos descobrir quem são elas e como ajudam a fazer brotar novas plantas. Então veja que nós já temos aí, né, um indicativo do que o texto vai tratar. Lembram lá do título? Aves que semeiam, né? Então vamos ver aí então como essas aves ajudam, né, a fazer brotar novas plantas e como que elas têm essa capacidade de semear. Vamos continuar. Atenção, leitor! Atenção, leitora! Este texto começa com uma grande revelação. Plantas não andam. Tudo bem, pode rir. Isso não é uma revelação, é algo óbvio, certo? Mas então, como se explica o fato de uma plantinha deste lugar do quintal de repente aparecer do outro lado? Ah, plantas não andam, mas de alguma forma elas se deslocam, concorda? As grandes responsáveis pelo deslocamento das plantas são as sementes. Elas podem ser transportadas e encontrar outros locais com boas condições para germinar e dar origem a novas plantas. Mas como acontece esse transporte, hein? Algumas sementes podem ser levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, como é o caso do dente de leão, que é uma espécie aí de planta. Outras são transportadas pela água, como o coco. Lembra que nos desenhos animados há sempre coqueiros em ilhas isoladas? Pois é, eles chegaram lá porque suas sementes foram carregadas pela água do mar. Já nas florestas predominam espécies de plantas que contam com a ajuda dos animais. Ufa, finalmente, estamos chegando perto do título desse texto. Somente os animais que se alimentam de frutos podem transportar sementes de um local para o outro. Por quê? Ora, porque todo mundo, depois de comer, faz cocô. E nas fezes dos animais estão as sementes dos frutos que lhes serviram de alimentação. Espalhadas pelo solo, essas sementes podem germinar e dar origem a novas plantas. Aves, as mais. Até aqui no texto nós vimos então aí a forma, né, que essas sementes elas chegam de um lugar para o outro. Pode ser através do vento, né, pode ser através da água do mar, como é o exemplo ali dos coqueiros, ou aí das fezes dos nossos animais, né, que comem a semente, ok? Então temos informações científicas até o exato momento. Vamos continuar. Aves, as mais. Os frutos estão no cardápio de diferentes grupos de animais: mamíferos, aves, peixes,
répteis e até formigas. Mas as aves se destacam, porque representam um dos grupos mais numerosos e diversificados de animais frugívoros, que é como são conhecidos os animais que gostam de comer frutos. Então, olha só a informação importante, volta só um pouquinho, né? Animais frugívoros, né? São aqueles animais que gostam de comer frutos, ok? Continuando. Tucanos, jacus e mutuns estão entre as maiores aves frugívoras das nossas florestas. Para encontrar os frutos, elas contam com uma excelente visão e uma boa memória. Mesmo assim, pode não ser uma tarefa simples. Mas, para facilitar a dispersão de suas sementes, as plantas desenvolveram uma estratégia: produzir frutos com cores chamativas, amarelo, laranja, vermelho e etc. Essas cores, além de contrastarem com o verde das folhas, também indicam que os frutos estão maduros, prontos para serem comidos. É como se as plantas dissessem: oi, venham provar dos meus frutos e espalhar minhas sementes. Então vejam que nós tivemos um artigo aí, né, um texto de divulgação científica chamado Aves que Semeiam, né, e trouxe uma informação importante para a gente, que é o quê? É justamente como que uma planta pode, né, se deslocar. E aí nós vimos algumas formas, mas o texto ele trata do quê? Das aves, né, frugívoras, que são aquelas aves que gostam de comer frutos, né, que os animais que gostam de comer frutos, e as aves estão, né, encaixadas aí nesse grupo, e através das fezes dessas aves, as plantas elas vão surgir, né, vão crescer aí em outros locais. Então temos informações científicas nesse primeiro texto, né? Nós trouxemos esse texto para a gente começar a estudar então aí a progressão de temas, né, dentro dos textos. Para isso, né, eu acabei dando um spoiler aí para vocês de que gênero nós estamos falando, né, que é os textos de divulgação científica. Nós vamos ver agora então que tipo de textos são esses. Olha só. Os textos de divulgação científica são utilizados para compartilhar informações, pesquisas e outros dados de cunho científico, mas com uma linguagem explicativa, didática e, por isso, mais superficial e abrangente, distinguindo-se, portanto, da linguagem especializada do texto científico. As primeiras características desses textos são a abordagem temática de assuntos científicos e o uso de uma linguagem acessível, tá? Então percebam comigo que nós não estamos falando de um texto científico, né? Nós não temos um texto científico. O texto científico ele tem uma linguagem, né, mais elaborada, voltado ali para aquelas pessoas que são da área, né? De repente, se você pega esse mesmo texto que falam dessas aves que semeiam, você ia pegar com outro título, né, com um estudo mais aprofundado. E nós estamos falando de um texto de divulgação científica. O que é isso, professor? Eu tenho um texto científico, né, e eu faço uma releitura para que eu tenha divulgação dessa ciência, né? A divulgação dessas informações científicas que constam ali. Vejam que é uma linguagem acessível, totalmente acessível, uma linguagem explicativa, didática, de fácil entendimento. Vejam que toda hora ali o leitor, né, o autor do texto, ele faz uma interação com o seu leitor, né? Ah, querido leitor, atenção, querido leitor. Utiliza até termos ali como cocô, né? Não trabalha com o termo científico as fezes, mas para deixar uma linguagem mais acessível, né? Que se identifique ali com a leitura, com o leitor daquele momento. Certo, pessoal? Então, entendido o que são os textos de divulgação científica nesse primeiro momento? Nós vamos continuar falando dele, então. Para cumprir esse objetivo, os textos precisam evitar alguns comportamentos linguísticos, como o uso de termos especializados ou explicações teóricas com linguagem técnica. Isso que eu acabei de falar para vocês, tá? É aconselhável que esses conteúdos sejam, de certa forma, traduzidos para uma comunicação simples, objetiva e acessível.
O propósito é o quê? Compartilhar a um grande e diverso público com conteúdo importante que está restrito aos ambientes e sujeitos inseridos na área. Apesar dessa forte necessidade de acessibilizar as informações, os textos de divulgação científica necessitam de embasamento teórico, tá? Por isso, comumente, apresentam teorias e conceitos teóricos acompanhados de explicação sempre que necessário, tá? Então, mais uma vez, né, mostrando para vocês que um texto de divulgação científica, ele é uma releitura de um texto, né, com base teórica, né, com base realmente científica. Ele precisa ter essa base para ser um texto de divulgação científica, né? Então, nós precisamos trazer esses textos acompanhados de explicações, né? Mostrar sempre, deixar uma linguagem mais clara, né? mais fácil ali para que seja entendido. Ok, pessoal? Entendido, então, aí o que é o texto de divulgação científica, certo? Nós vamos tratar agora, então, do detalhamento da nossa aula, né, do objeto do conhecimento da nossa aula, que é a progressão temática, né, dentro do texto. Então, eu trouxe um texto bem mais extenso para vocês, um texto de divulgação científica, e nós vamos ver daqui a pouquinho como que acontece essa progressão dentro do texto. Mas nós temos duas formas, tá, de progressão dentro desse texto. A progressão textual e a progressão temática, tá? Quando que acontece a progressão textual, professor? Né? Ligada aí, então, a progressão textual ela vai estar ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto, tá? Então, eu tenho uma informação e eu utilizo recursos, né, para articular essas informações dentro do nosso texto, tá? E aí eu vou utilizar as conjunções, os pronomes, né? Para fazer uma ligação, os conectivos, para eu ter, então, uma progressão textual. A progressão temática, né, ela está ligada ao assunto, tá? Ao assunto que o meu texto traz. Então, a capacidade que eu tenho de sequenciar, né, uma ideia, amarrar, né, a mesma rede de sentidos. Então, eu tenho uma ideia, eu preciso dar sequência a essa ideia, amarrar a minha ideia, né, amarrar os sentidos daquele texto. Eu não posso começar o texto com um parágrafo falando de uma coisa e no parágrafo seguinte eu falo de outra coisa totalmente diferente. Não posso. A sequência temática, ela é uma sequência de ideias, né, de sentidos dentro daquele mesmo assunto que o texto me traz. Por exemplo, eu tenho aí, então, um texto das aves que semeiam. De repente, eu poderia trazer algo, né? Estou falando aqui, né, das aves que vão fazer esse deslocamento das sementes através, né, das suas fezes. E no próximo parágrafo eu trazer alguma informação, de repente, sobre o trânsito. Eu não vou ter uma sequência temática, né? Eu não vou ter uma sequência de sentidos do assunto que eu iniciei o meu texto. As ideias, elas não vão estar amarradas, tá? Então, a progressão temática, ela serve para isso, tá? Amarrar as ideias da sequência. Nós vamos ver agora detalhadamente, então, sobre a progressão temática. Olha só. Na progressão temática, o assunto do texto são as aves que semeiam, que nós acabamos de ver, tá? Como acontece, exemplos e características de algumas aves. A progressão temática no texto se dá pela inserção de novas informações que fazem com que o tema seja desenvolvido nele, como articuladores sequenciais, que são mecanismos de coesão, né, como são as conjunções, utilizados para garantir a articulação entre as partes do texto para estabelecer relações entre as informações. Há articuladores responsáveis pela sequenciação textual e referencial do texto, fatores que, se não forem bem empregados, comprometem a coesão e coerência sequenciais, tá? Então, precisa ter aí ser empregado de forma, né, de forma simples, né, de forma coerente o nosso texto, de forma coesa, para que eu não tenha erro de interpretação quando eu utilizar algum exemplo desse, né, algum articulador aí dentro do meu texto. Vamos agora ver um exemplo, né? Vamos continuar vendo aí o mesmo texto, mas de forma
Vamos continuar vendo o mesmo texto, né, que nós trouxemos agora no início da aula, para a gente ver essa progressão temática, certo? Vamos lá. Algumas sementes podem ser levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, como é o caso do dente de leão. Outras são transportadas pela água, como o coco. Lembra que nos desenhos animados há sempre coqueiros em ilhas isoladas? Pois é, eles chegaram lá porque suas sementes foram carregadas pela água do mar, certo? Então percebam aqui que nós temos algumas informações que trazem essa sequência temática, né? Vejam, algumas sementes podem ser levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento. O que o autor faz? Exemplifica, como é o caso do dente de leão, que é um exemplo de planta levada de um lugar para o outro, né, com a ajuda do vento, certo? Uma informação. Aí ele começa com uma outra informação, ele dá uma sequência, né, para essa informação. Outras são transportadas pela água, como o coco. Certo? Então temos outra informação. Como o coco, né? Essa água então leva o coco aí para uma ilha e aí vai nascer, tá? Nasce a planta lá. Outra informação. Lembra que nos desenhos animados há sempre coqueiros em ilhas isoladas, né? Ele continua então a informação dando o exemplo, né, de como o coco é transportado, né? Como o coco chega lá na ilha, né? Mas ele sempre fazendo referência a essa informação anterior, né? Dando uma sequência no tema, tá? E aí, por último, já nas florestas predominam espécies de plantas que contam com a ajuda de animais. Vamos lá, então, temos aí essa sequência, né, de temas que continuam, né, num sentido dentro do nosso texto. Continuando, então, nós temos, já nas florestas predominam espécies de plantas que contam com a ajuda de animais. Vejam que já tem uma outra informação, né? Nas florestas, outros animais fazem, né, esse deslocamento das nossas sementes, certo? Até aqui uma outra informação. Somente os animais que se alimentam de frutos podem transportar sementes de um local para o outro, né? Então, eu trago uma informação mais científica, né? Lógico que eu não tenho aí elementos do texto original, mas eu estou fazendo uma leitura. Então, só os animais que se alimentam de frutos é aqueles que fazem esse transporte de um local para o outro, ok? Por quê, né? Ora, porque todo mundo, depois de comer, faz cocô, né? E ele faz referência, né, às fezes dos animais. E nas fezes dos animais estão as sementes dos frutos que lhes serviram de alimentação. Ele continua mostrando, então, aqui que esses animais, né, que fazem o transporte de um lugar para o outro, né, que se alimentam de frutos, que fazem, então, que vão fazer com que essas plantas elas nasçam em outro local através das suas fezes, né? E aí, por último, ele fala, né, que elas são espalhadas pelo solo. Essas sementes podem germinar e dar origem a novas plantas. Vejam que, até aqui, tudo está encadeado, né? Tudo faz sentido. A gente está tratando da mesma informação, só que com exemplos, né? Mostrando como isso acontece, e vocês percebem que nós temos uma sequência, né, de informações. As ideias elas estão amarradas. Você consegue perceber, então, uma sequência, ok? Nós vamos ver agora, então, o que seriam esses articuladores, né, dentro desse texto que a gente pode chamar de marcas linguísticas. Vamos dar uma olhada? O que são, né, essas marcas linguísticas? Então, são termos, palavras ou expressões que fazem parte dos enunciados, né, dos textos indicando uma pessoa, que é o locutor ou interlocutor, e o tipo de linguagem, né, que pode ser uma linguagem formal ou informal. Então, essas marcas linguísticas, né, são esses termos, são as palavras, são as expressões que nós vamos ter aí durante o texto que vão
mostrar quem é o interlocutor, a pessoa ali daquele texto, né? E o tipo de linguagem que está sendo usada. A partir disso eu consigo perceber se é uma linguagem formal, se é uma linguagem informal que nós temos dentro daquele texto, certo? Vamos ver um exemplo comigo agora desse tipo de marcas de linguagem, né? Do que seriam então essas marcas de linguagem, tá? Por exemplo, se eu digo assim para vocês, este vai ser o meu próximo empreendimento. Este vai ser o meu próximo empreendimento. Dois pontos. Abre aspas. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Fecha aspas e o pontinho, certo? Então, eu trago esse exemplo aqui para vocês. Este vai ser o meu novo empreendimento. Sombra e água fresca, tá? Então, essas marcas linguísticas são os termos, aí são as palavras que vão fazer parte desses enunciados, né? Desses exemplos que a gente traz para vocês e, obviamente, fazer parte da nossa língua. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, nós temos muitas marcas, tá? E não somente as palavras, como principalmente as pontuações, que também são marcas linguísticas, como as aspas, né? Os dois pontos que fazem a introdução, né, de algo, as aspas que dão essa ideia também ali, né, de uma fala, de uma fala de um outro sentido, né, que se quer colocar ali. Por exemplo, essas aspas, elas vão representar então um rótulo humorístico, né, quando a gente diz sombra e água fresca, né, uma chamada diferente ali, uma chamada mais especial. A gente tem os dois pontos que indicam uma explicação, que em seguida vem uma explicação. Qual seria essa explicação? O meu novo empreendimento, né? Que seria a sombra e a água fresca. Então, a marca linguística este, né? Que nós temos aqui, que inicia o nosso enunciado, vai apontar aí para alguma coisa, né? Que vai ser mostrada, né? A marca linguística vai, ó, vai, né? O verbo vai, que também é uma marca linguística, remete aí a uma afirmativa futura, né? Do que vai acontecer, né? E assim por diante. Nós temos aí todas as palavras e pontuações como marcas da nossa língua, né? Portanto, né, quando eu falo de língua, elas são marcas linguísticas. Certo, pessoal? Entendido? Nós vamos continuar, então, o nosso texto, né? Ainda assim falando lá, né, dos nossos exemplos, né, de progressão temática. E aí daqui a pouquinho a gente já vai pegar um pouco da coerência e da coesão que estão presentes também nesse texto, que são super importantes. Então, quando o nosso autor lá do texto diz atenção leitor, atenção leitora, ele chama a atenção também para uma marca linguística, né? Ele está chamando a atenção de quem vai fazer a leitura. Então esse ponto de exclamação, ele também é uma forma de marca linguística, né? De trazer o leitor mais para perto. E aí, ó, este texto começa com uma grande revelação. Ele vai anunciar algo, ele explica algo com os dois pontos. Que plantas não andam, né? E mais um ponto de exclamação. Também é um outro tipo de marca linguística, tá? E aí, tudo bem, pode rir, né? Ele faz essa interação com o leitor, né? As marcas linguísticas, elas ajudam também nessa interação, né? Isso não é uma revelação, é algo óbvio, certo? Ó, faz uma pergunta, né, pro nosso leitor. E aí, né, ele continua, mas então como se explica o fato de uma plantinha deste lado do quintal de repente aparecer para o outro lado? Mais uma interrogação, né? E aí tem plantas não andam, mas de alguma forma elas se deslocam, concorda?
Então, todo o tempo há esse jogo, né, com o leitor fazendo uso das marcas linguísticas, certo, pessoal? E aí isso está muito presente na nossa, dentro do nosso texto com a coerência e a coesão, que é o que nós vamos ver agora, certo? Vamos dar uma olhadinha então na coerência e na coesão. Para um texto ser eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial fazer sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso para a mensagem fluir de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Tá bom? Então, a coesão e a coerência, ela precisa estar presente no nosso texto para que o texto ele tenha, né, uma fluição aí das ideias, que as ideias elas estejam encaixadas, que a gente não fale, né, de uma situação A no início e termine o texto falando de uma situação B. Tá? As ideias elas precisam estar casadas. Vamos continuar. E aí, dentro do que nós estamos falando de texto, nós vamos ver a coesão textual, que nada mais é, né? A coesão ela é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a sua organização e para ocorrer por meio de palavras chamadas de... e pode ocorrer, né, por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, a coesão textual, ela vem aí por meio dos conectivos. E aí, aliada à nossa coesão, nós temos a nossa coerência, né? Quando diz você tem que ser coerente, então coerente com o texto. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Vamos ver então o exemplo aí da nossa coesão e coerência textual. Olha só. Tucanos, jacus e mutuns estão entre as maiores aves frugívoras das nossas florestas. Para encontrar os frutos, elas contam com uma excelente visão e uma boa memória. Mesmo assim, pode ser uma tarefa simples. Vejam que eu começo falando de uma coisa e termino falando da mesma coisa. Então, eu tenho uma coesão, né? Eu tenho uma coerência de sentido, uma coerência de ideias, né? Que são formuladas aí dentro desse período. Continuando, dando sequência, então, aí, né? Ao nosso texto. Ó. Mas, para facilitar a dispersão de suas sementes, as plantas desenvolveram uma estratégia: produzir frutos com cores chamativas, amarelo, laranja, vermelho. Essas cores, além de contrastarem com o verde das folhas, também indicam que os frutos estão maduros, prontos para serem comidos. É como se as plantas dissessem: oi, venham provar dos meus frutos e espalhar as minhas sementes. Então, nós temos aí nesse texto, né, também segue uma coerência textual, né, continua falando, tem a mesma ideia, né, do início, mas nós temos alguns elementos que fazem esse texto ter uma coesão, né? E esses elementos eles aparecem no nosso texto. Então, o para, né? Para é um conectivo de finalidade, né? O mesmo assim, conectivo de semelhança. Esses conectivos fazem parte, então, da nossa coesão textual e trazem também a nossa coerência, né? O mas é um conectivo de oposição. Além, né? Um conectivo de lugar, de proximidade ou de distância. O também, que aparece no nosso texto, é um conectivo de adição. Então, esses conectivos, essas palavras, essas marcas linguísticas, elas mostram uma lógica do texto, né? Trazendo aí uma ligação entre os pontos através desses termos, dando uma coerência e a coesão do nosso texto. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos ficando por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!